Quando eu me dei conta da deficiência, primeiro dia de escola. São coisas que eu me lembro bem, assim. Ali eu percebi que realmente tinha alguma diferença, algo era diferente. Porque ali foi onde eu também passei por alguns preconceitos, né? Então fui chamado de algumas coisas que me magoaram. E ali eu percebi que realmente eu era diferente dos meus colegas e precisaria lidar com aquilo. Eu ali naquele momento eu decidi fazer uma escolha na minha vida, eu escolhi ser feliz, eu escolhi em busca dos meus sonhos, por mais que era uma criança, mas fui decidido ali a mostrar para mim mesmo, pô, assim como eles jogam bola eu também consigo, assim como eles estão aprendendo a escrever eu também vou conseguir aprender a escrever, e dessa maneira eu fui na minha vida. Você viu que eu desço bonita a escada, Champs? Ah, e aí, Champs, tudo bem? Eu sempre gostei de esporte, e aí teve esse primeiro dia da escola, quando eu fui fazer educação física e era futebol. A gente foi educado assim, né? A gente pensar aí há 25 anos atrás, futebol era muito mais forte do que é hoje. Hoje a gente consegue ter outros esportes, mas há 25 anos atrás era muito futebol, futebol, futebol. Todo menino, garoto sonhava ser jogador de futebol. E eu, por gostar de esporte, brincava muito de futebol em casa, na rua, na escola. Então foi o primeiro esporte que eu me lembro que eu fiz. Então a gente brincava na rua, fazia golzinho, terrenos vazios a gente fazia golzinho. Na escola, educação física, era futebol. Chegava em casa, dentro de casa, no quintal de casa. Então respirava futebol, eu brinco. Então foi a primeira coisa que eu me lembro, o primeiro esporte que eu me lembro que eu fiz foi o futebol. Bom, hoje, como ainda a nossa programação de manutenção, nós vamos trabalhar um grupo muscular bem tranquilo, tá? Repetições aí moderadas, velocidade moderada, até 20 repetições, para manter estímulo mesmo. Eu não lembro de nenhum momento que tanto professores, vamos trabalhar geral mais os hoje, professores, né, e os meus colegas, em alguns momentos, é claro que meus colegas em alguns momentos me limitaram, mas em nenhum momento os professores fizeram isso, né, e me lembro bem para escrever mesmo, quando tive a minha primeira professora, ela conta isso, né, que ela deu o lápis ali e esperou para ver como que eu iria pegar o lápis. Então eu penso assim, poxa, que atitude bacana, que sabedoria, porque realmente é difícil você pensar, né? Afinal, eu não tenho as mãos. E ali ela soube lidar muito bem com isso. O que ajudou é que, além da minha professora, ela é minha tia, de fato, né? Ela é irmã do meu pai, então realmente ela já convivia e soube lidar muito bem com isso. E dessa maneira, acredito que ela passou para os outros professores, que eu também tive contato. Então, de direção, professores, dificilmente eu tinha essa de me limitar em alguma coisa. E dos colegas, natural o preconceito, e tive que ir aprendendo a lidar com aquilo. Você vê como está o grande dorsal, isso, muito bem trabalhado. Subo aqui? Isso, ideal. Perfeito. Quando criança, por gostar de esporte, mas em Camanducaia eu vivia, né? Então não tinha a natação, não tinha, se eu quisesse fazer aula de natação, exemplo. Meus filhos já fazem aula de natação aqui, a gente tem hoje, mas naquela época em Camanducaia não existia, então a gente pensava simples ali, futebol, vôlei, basquete, esses esportes que teoricamente você não precisa ter uma estrutura bacana para ter, né? Então, assim, uma quadra que você tenha, você consegue ter futebol, consegue ter basquete, consegue ter vôlei em uma quadra apenas, né? Então, era bem limitado isso a cidade, não tinha piscina. Então, eu tinha piscina na casa. Em casa a gente tinha piscina, eu brincava, não me afogava, mas nunca tinha pensado, um dia eu vou ser nadador ou vou seguir carreira com isso, mesmo porque eu não conhecia o paradesporto, né? Eu vinha conhecer o paradesporto em 2004. Foi quando eu pude assistir as Paralimpíadas de Atenas e vi o Clodoaldo conquistando algumas medalhas para o país. E ali despertou assim, o grande interesse de conhecer realmente como funcionava o paradesporto, como funcionava a natação. E aí, depois disso, de assistir, né, as Paralimpíadas de Atenas,
Meu pai estava numa palestra e o palestrante era o Steve Dubner. Na época, o Steve era presidente da ADD, que é uma associação para deficientes. Meu pai foi conversar com ele ao final da palestra, contou que tinha um filho deficiente e ele falou, leva seu filho então para conhecer a ADD e a gente vai apresentar para ele o Paradesporto. Então a gente saiu de Camanducaia, foi para São Paulo conhecer essa associação e ali me foi apresentado o Paradesporto e me foi apresentada a natação. Isso final de 2004. E aí, início de 2005, eu comecei a nadar e aprendi, em 8 aulas que eu fiz, eu aprendi os 4 estilos da natação. Foi um estilo por dia, ele fazia aula em sábados lá, né? Aí, em 4 aulas, ele aprendeu os 4 estilos. Aí a professora dele falou assim, viu, você precisa praticar mais, né? Precisa arrumar um lugar para praticar. E o pai dele trabalhava aqui em Bragança, mas eles moravam em Camanducaia. Ele veio para cá procurar uma piscina e aqui na época era a única piscina da academia assim fechada de 25 metros. E por acaso ele entrou para conhecer a piscina e eu já estava dando um treino aqui, eu tinha minha equipe de base aqui já. Aí a gente acabou se conhecendo dessa forma. Já foi no primeiro dia que você fez aula cortesia? Não. Não, né? Foi depois. Aí depois ele voltou para fazer uma aula cortesia, ver como é que era e se apresentar, né? Aí essa parte foi a mais engraçada, que entrou ele e o pai dele, e eu tava dando treino, eu tinha molecada de mirim, petis, né, trabalho de base na natação. Aí o pai dele entrou, ele já entrou de sunga, né, sem a prótese, entrou de sunga, pulando, aí apresentou. Eu nunca tinha trabalhado com deficientes, tava me formando, ou eu tinha acabado de me formar, 2004, acho que eu tinha acabado de me formar. Aí o Paulo me apresentou ele, meu filho, veio, aí contou a história que ele tinha acabado de aprender natação e a professora indicou ele a praticar mais, porque ele já queria virar nadador, né? Ou não? Acho que já, né? Nessa época já. Aí ele foi, eu vi, né? O Paulo acho que percebeu que eu olhei a deficiência do Daniel, do Tiger, ele ficou meio assim. Aí ele falou assim, viu, vou precisar da sua ajuda. Eu falei, não, pode falar, vamos lá, vou colocar o molecão na água aí. Ele tinha 16 anos, eu tinha 23 para 24. Aí ele falou, você precisa ajudar ele aí e tal, alguma coisa. Na hora do banheiro, você precisa desamarrar a sunga e ajudar lá. Aí o quê? Espantei, né? Falei... Aí o Paulo deu risada, esse aqui deu mais risada ainda. Falou, não, é brincadeira, não precisa não, ele se vira. Só ajudar ele na água aí, qualquer coisa. It's like fire, burning up. Time to rock and turn it up. Make it hot, 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 make it hot. Like fire, feel the heat. Can't perform, still unique. Make it hot, 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 make it hot. It's 1, 2, 3, go. Always be dope. Boa, Tiger. E aí, como é que tá o aquecimento? Tá tranquilo? Tá de boa. Sentindo bem a água. Percebi que seu corpo está bem alinhado aí. Conseguiu corrigir o braço, está mais aberto. Nesse momento, né, de início de carreira, não vou nem dizer início de carreira, início aprendendo mesmo a nadar, entendendo o que é a natação, descobrindo o que é a natação paralímpica. Não pensava em, vou seguir carreira, vou ser um atleta de natação ou vou para uma competição internacional. As coisas foram simplesmente acontecendo e em junho de 2005 eu fui para a minha primeira competição oficial. Um brasileiro que foi em Belo Horizonte e ali eu ganhei 2 medalhas de bronze. E eu falei, bom, eu estou há 6 meses treinando, então acho que eu tenho um talento. Eu vou me dedicar a isso e ali eu posso dizer que foi minha abraçada inicial. Foi onde daí sim, eu decidi e falei, eu quero isso para minha vida e vou batalhar para que um dia eu possa chegar numa competição internacional. E aí aconteceu muito rápido, né? A primeira competição internacional já foi um ano depois, que foi em 2006, que foi meu primeiro mundial, que foi em Durban, na África do Sul. E ali eu ganhei 5 medalhas, sendo 3 de ouro, 2 de prata. E me tornei uma das revelações, né, da natação paralímpica brasileira daquele ano. Eu tinha o sonho de ir para uma Paralimpíada.
quando eu comecei. Então, minha primeira meta era essa, ir para os Jogos Paralímpicos. E depois, claro, as metas elas vão evoluindo, vão melhorando, mas nunca pensei em número de medalhas, troféu, nunca. Eu simplesmente pensei em sempre ser um atleta melhor. As minhas metas eram, eu preciso melhorar minha marca. A minha meta agora é nadar melhor do que eu nadei na competição X. E essas sempre foram as minhas metas. Quando você começa em competições internacionais, você conhece grandes atletas, né? Poxa, eu fiz grandes amigos com isso, né? A gente tem muitas histórias, Então, assim, é muito bacana a competição, o call room que a gente fala, que é a salinha que antecede antes de você entrar na piscina, antes de você ir para a sua prova principal, né? Antes de você disputar a medalha ali. E essa salinha ela é muito legal, porque cada um tem o seu tipo de concentração. E eu me divirto demais nessa sala, porque normalmente quando a gente nada, não tem só da minha classe, né? Tem outras classes ali competindo e é importante as pessoas conhecerem também, né? Porque não necessariamente eu estou competindo com pessoas que têm a mesma deficiência que a minha. Então é muito bacana a gente poder falar da classificação, né? Classificação funcional. Para que cada atleta possa competir, ele precisa passar por essa classificação. S1 a S10 é físico-motor, S11 a S13 visual e S14 deficiência intelectual. Quanto maior o grau de deficiência, menor o número da classe. Isso é um jeito bem simples de a gente explicar e que fica uma maneira mais fácil de entender. Então, digamos que um S1, S2 ali é um tetraplégico, ele com muita fisioterapia, ele consegue evoluir, né, dentro da água ali em alguns movimentos. Então, é uma deficiência bem severa, ele seria um S1, um S2. E assim vai, cada atleta passa pela avaliação, por uma banca, para que a gente possa competir e seja a maneira mais justa possível. Bom, aqui é o Laureus, um deles, né? Esse é considerado o Oscar do esporte. Algumas conquistas, a maioria está na casa da minha mãe, né? Então, mas algumas eu trago aqui para eu sempre... Porque é sempre bom a gente poder olhar, né? Poder olhar para as coisas, porque você relembra das coisas e fala, poxa, valeu a pena, né? Todo o esforço. Então, assim, eu tenho um troféu Laureus aqui, o outro ali, mas aí tem uma medalha de Londres. E aí eu não podia também deixar de ter uma de Pequim. Então eu tenho uma de Pequim, que é a primeira Paralimpíada, né? Aí também tenho aqui. Aí tem o outro troféu Laureus. E aí ficou um na minha mãe. E as outras medalhas, tanto de Pequim como de Londres, também estão lá. Para mim, as Olimpíadas do Rio, né, foi um marco. A primeira prova que eu entrei foi 200 livre. E por mais que a gente esperava o complexo estar lotado, como estava... Foi maior do que acho que todo mundo pensou, imaginou. Você entrar e todo mundo gritando Brasil, gritando seu nome. Eu escutava debaixo da água, a água vibrando. Então, eu jamais tinha sentido e escutado isso. Então, quando eu caía na piscina, estava na parte submersa ainda, eu escutava a água vibrando, assim. Era algo incrível, incrível mesmo. Então, eu acho que muitos atletas foram influenciados, não só brasileiros, mas eu acho que o brasileiro mostrou como sabe vibrar, como sabe torcer e como sabe acompanhar o esporte paralímpico. E aí a do Rio todas estão aqui comigo, né? Que daí essas são marcantes e mais recentes, então eu falei, não, essas eu vou ficar em casa. Aí aqui tem para todo gosto. Acaba tendo de todas as cores, né? Vamos ver se eu abro uma de ouro agora. Aqui. Então essas são as conquistas que eu tenho em casa, né? Que só a gente sabe o que a gente passou para chegar lá e conquistar. A bateria eu comecei a tocar, foi logo
foi logo antes de eu conhecer o esporte paralímpico. Foi quase tudo meio junto ali. Quando eu conheci o esporte paralímpico foi um pouquinho antes então de ver as Paralimpíadas de Atenas. Aí eu conhecia, né, já gostava de música também, e aí vi a bateria, vi que dava para tocar, minha mãe fez essa adaptação para mim. E aí foi quando também amigos, né, um tocava teclado, o outro tocava guitarra, violão, contrabaixo, e a gente decidiu montar um grupo na igreja, e aí a gente tocava junto. Quando eu vim para Bragança em 2007, a gente se conheceu na igreja, porque um pastor amigo nosso veio pregar na igreja que os pais frequentavam, os pais dela. E aí, como a gente tinha mudado recentemente para cá, a gente decidiu ir rever esse pastor amigo. E aí foi quando o pastor ficou na casa dela. E aí foi quando a gente se conheceu. Esses aqui, ó, só tá faltando eu com a bateria. A gente tocava junto na adolescência. Esses assim, né? 4 aqui. E eu era na bateria. Aí eu falei com eles para eles tocarem na minha entrada. Então quando eu entrei, eles que tocaram quando eu entrei. Esse foi a nossa lua de mel. Aqui a gente foi para Roma e Paris. A gente ia para Veneza. Meu sonho era ir para Veneza, o dela era ir para Paris. Mas, por incrível que pareça, Veneza inundou 3 dias antes do casamento. Tava tudo certo. Ela literalmente inundou, né? Eu falei, eu até gosto de água, mas na lua de mel eu não quero ver água, né? Aí a gente teve que mudar, mas valeu super a pena, assim. Foi um momento bacana também, conhecemos Roma, podemos ficar 5 dias lá em Roma e mais 5 dias em Paris. Mas eu não realizei o sonho de ir pra Veneza ainda, então quem sabe mais pra frente, né? Vai! Boa, agora foi bom, hein? Vai de novo! Bom, viver tudo isso na minha infância influenciou positivamente na minha vida, né? Porque sempre que eu lembro da minha infância, dessas dificuldades que enfrentei, que passei e superei tudo isso, né? Eu tento passar isso para os meus filhos, criar eles de uma maneira diferente, criá-los assim como meus pais me criaram, sem colocar limite na vida deles de realização e capacitação. E, acima de tudo, mostrando para eles que nós jamais devemos definir alguém ou tirar conceito de alguém por simplesmente olhar e achar que aquela pessoa não é capaz. Eu tento transmitir e passar para eles que o pai deles não ter um braço, não ter perna, ou uma pessoa ser cadeirante, ou uma pessoa ser loira, morena, enfim, características diferentes, isso não define quem ela é. O que define o ser humano, o que define cada um de nós, está dentro de nós. E eu passo para eles que dentro de nós existe uma força muito grande, que quando a gente quer realizar algo, a gente é capaz e a gente tem que ir em busca e perseverar naquilo. É isso que eu tento transmitir, passar para eles, porque eu falo para eles que para o sonho acontecer precisa de uma coisa só, que eles acreditem. Ainda bem que eu jogador, né? Jogador faz isso mesmo. É engraçado que meus filhos, o Azaf pergunta um pouco mais agora sobre a prótese, por que eu sou assim. O Daniel é um pouco novo ainda, né? Tem 2 anos, então ele vai na onda do Azaf, né? Se o Azaf perguntar, ele também quer saber. Mas é engraçado, às vezes eles fazem umas perguntas bem engraçadas, né? De por que eu nasci assim. É claro que daí eu tento explicar, mas eu acho que é um pouco difícil para eles entenderem ainda. Mas aí eles vão aprendendo a lidar com isso. Eu acho que isso é o mais importante. Eu sei que eles vão perguntar muito ainda, vão querer entender muitas coisas ainda. E eu tento sempre explicar de uma maneira simples para que eles possam entender e aprender a conviver com a diferença. Batata quente, 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 quente. Vai jogar devagar. Quente, quente, quente. Vai queimar, presta atenção, tá quente ainda. Quente, 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 quente. Queimou! Eu gosto do Goku também. Ô, meu amigo, tudo bem? Ensina, toca isso. Toca isso. Sim, senhor. O senhor que manda aqui. Eu só obedeço. É a cara. Tem muitas histórias que eu recebo, até hoje, de gente que foi acompanhar os Jogos do Rio e ali por me ver nadando e ver tantos outros atletas mudaram de vida, de pensamento. Mas algo que eu me lembro muito
lá dos Jogos do Rio. Eu saí de uma das provas, não vou lembrar qual agora. E aí eu olhei para a arquibancada para agradecer a torcida. E ali eu vi um pai com uma filha. E aí eu vi que a filha não tinha deficiência nenhuma. E ela queria que eu simplesmente desse uma touca, um autógrafo, alguma coisa para ela. E ali eu parei para pensar e falei, olha o que o esporte fez, olha o que essa ferramenta esporte fez. Quem diria que uma pessoa como eu, um deficiente, seria exemplo para uma criança sem nenhuma deficiência? Qual estilo você já sabe nadar? Mas eu tô começando aí. O crawl você já tá aprendendo, de frente e de costas. Também, então já sabe 2 estilos, tá vendo? Eu não sei nenhum ainda. Tudo bem com você? Quantos anos você tem? 4. 4 anos. Dá um abraço agora. Parabéns. Quantos anos você tá? 4, vou fazer 5. Quer que eu assine a touca também? Então vamos lá. Vamos lá. Dá um abraço. Aí, muito bom. Vamos tirar uma foto? Segura aqui. Olha pra mamãe. Olha lá pra sua mãe. Não tava jogando Eu já bola? vi muitos pais virem conversar comigo falando isso. Minha filha ou meu filho não gostam de nenhum atleta, mas você, ela tem você como herói, ela te respeita, te admira. Então isso é algo incrível. Isso é algo que só o esporte pode proporcionar. E isso é algo que a gente, dessa maneira, eu acredito que a gente vai mudar e de uma vez por todas quebrar essa barreira do preconceito. É nessa geração, é nas crianças. É ali que a gente vai mudar o pensamento da sociedade. Deus te abençoe. E o seu álbum? Vamos colocar o nome do Daniel no seu álbum também? Esse que você trouxe? Então vamos. Olha, você já preencheu bastante, hein? Tá faltando aqui alguém importante, que é você. Na verdade, são diversas perguntas, mas a pergunta mais simples que existe é por que eu nasci assim, né? Por que eu sou assim? Por que eu só tenho um dedo? E eu, sinceramente, acho isso muito legal. Porque, pra mim, a gente só quebra o preconceito dessa maneira. Na criança, ela não tem maldade nenhuma em perguntar, ela só quer saber porque é o diferente, ele causa um certo impacto. E a criança, quando ela entende que eu só sou diferente no que ela tá vendo ali, mas quando a gente já conversa e já brinca, ela não vê diferença nenhuma mais. Tem o sonho de futebol, mas você deve ter mais sonhos aí. Nunca desista dos seus sonhos. Ó, sempre acredite em você. Eu sempre acreditei que eu podia chegar longe. Nadar rápido, ganhar medalha, sempre acreditei que era possível. Então sempre acredite em você, tá bom? Você tem pais aí que te incentivam, acreditam, mas você precisa acreditar, tá? Não esqueça disso. Tá. Vou assinar pra você aí, tá? Pra essa fatia aqui. Eu digo que a grande mudança que aconteceu do movimento paralímpico, se eu pensar desde que eu comecei, que de fato poucas pessoas conheciam, e não só público convencional, as pessoas com deficiência também acabavam não conhecendo, porque eu tinha 16 anos quando eu comecei. Então, hoje você já vê crianças com 10 anos, 8 anos, 5 anos que têm deficiência e já estão começando a prática esportiva, seja ela natação, atletismo, basquete, o que elas querem fazer. E isso mostra o grande crescimento que houve. Não estou falando nem de investimento, mas sim as pessoas simplesmente conhecerem, saberem o que é os Jogos Paralímpicos, saberem o que é o paradesporto e que não existe simples a natação e atletismo só. Hoje a gente tem muitas modalidades e são modalidades novas que estão entrando também. Então isso é muito importante para a gente, mas para mim o grande legado mesmo que fica, se a gente pensar dos Jogos do Rio, que é um legado intangível aí, que é o reconhecimento, é a valorização da pessoa com deficiência. As pessoas hoje olham a pessoa que tem uma deficiência diferente. Não olha com aquele olhar de coitado, de simplesmente, nossa, como ele se supera. Olham como um ser humano e como a gente é capaz de realizar nossos sonhos e objetivos. Sem dúvida, a deficiência obriga a gente a ser criativo, né? E pensar em algumas soluções de coisas que seriam simples. Um exemplo bem simples é uma garrafa de água. Para que eu possa abrir uma garrafa de água, eu não consigo simplesmente pegar e abrir, né? Então, algumas vezes eu tenho que abrir com a boca.
E isso é muito engraçado porque eu já peguei várias vezes os dois, né? O Azaf e com o Daniel abrindo a garrafa, como eu abro, com o dente, com a boca. E aí eu acho isso demais, porque eles têm as duas mãos, eles poderiam segurar e abrir, mas eles seguem o exemplo do pai. Isso para mim é muito bacana, eu acho que é incrível isso, ser um bom exemplo, né, na sociedade, ainda mais para os meus filhos.